Bem-vindo a mais um capítulo, e nesse capítulo a gente vai falar na parte de Node Details. Dando sequência aí no nosso treinamento, a gente tem aqui o dashboard de Node Details. O Node Details ele vai trazer as informações básicas do Node. Então, conforme o protocolo de coleta que está sendo utilizado, as informações podem mudar um pouco aqui. Mas eu peguei dois exemplos, né? Tanto o Node Details do servidor que a gente adicionou aqui, que está rodando o SolarWinds, quanto o Node Details, né, do demo aqui que a gente tem de um switch core, que está via SNMP. Então aqui, por exemplo, né, a gente vai conseguir o status, que é igual para os dois, o IP de pooling, que é o IP de coleta. Às vezes um equipamento, um switch, um fire, um roteador, pode ter mais do que um IP associado a ele. E aí você define por qual porta que você vai chegar, por qual IP, se você vai utilizar o IP de gerência, se você vai usar o IP de tráfego normal, né, de dados, enfim. Então você define o IP que vai dar prioridade para chegar no equipamento. Caso ele tenha um Dynamic IP, né, ele seja um IP dinâmico, caso o IP mude e ele precisa do nome para ir resolvendo, tenha DHCP ativo, por exemplo, ele vai estar como yes aqui, porque na hora de adicionar você vai selecionar essa opção dizendo que ele tem um IP dinâmico. E aqui o type, o machine type, ele já traz aqui o tipo de equipamento que a gente está tratando. Por mais que seja o Network Performance Monitor, ele consegue monitorar tanto os servidores quanto appliances. Então, do mesmo jeito que aqui a gente está monitorando o Windows Server 2019, a gente vai ter os mesmos itens aqui, né, de status, IP de pooling, Dynamic IP, e vai ter o Machine Type, que como ele está por SNMP, ele já reconheceu, que é um Cisco Catalyst da série 3800, inclusive está em stack. E aí, a gente tem aqui, por exemplo, que node, qual que é a categoria desse Node? Ele entrou como Network. E aqui, por exemplo, ele já reconheceu que é servidor. Então, se você editar um nó, você também consegue mudar isso. Por exemplo, eu tenho uma gerência de wireless, que vai me dar outros insights, outros dashboards. Por padrão, ele já reconhece quando é uma gerência de wireless, ele já reconhece quando é um servidor, reconhece quando é um equipamento de rede. Mas se porventura você precisar reclassificar para ver os dashboards de forma diferente, editando o Node, né, pode ser por aqui mesmo, na parte de edição, ele também vai, né, a parte de Edit Node, ele também vai conseguir alterar isso. E aí ele vai ter aqui a parte do DNS, né, que DNS que responde esse IP, o System Name, né, porque como eu disse, existe o Caption que você pode alterar, ele já vem por padrão seguindo o System Name, né, que é o Node Name. Mas o System Name você não muda, ele está pegando do sistema, ele está reconhecendo o nome do sistema. E aqui também, né, ele não tem uma entrada no DNS, esse equipamento de rede, mas o System Name ele conseguiu pegar de dentro do equipamento. O Description, Location e Contact, geralmente, ele vem do SNMP, são os campos padrões utilizados no SNMP. Então, aqui o Description, o Windows também tem. Você pode preencher, não é sempre que o pessoal preenche, mas está aqui, ele existe. O Location Contact, ele não está preenchido, porque como você está coletando via agente ou WMI, às vezes ele não pega esse campo, e às vezes também não foi preenchido. Mas, servidor também tem como monitorar via SNMP, e também tem como preencher esses campos para também estar trazendo. E o SysObjectID está vazio, porque ele não tem uma OID para reconhecer o equipamento e depois terminar de ler a árvore, né, terminar de ler o resto da MIB. Diferente daqui que está em SNMP, ele já traz o SysObjectID aqui. E o legal da ferramenta, o bom, né, que ajuda muito, é a parte de Last Boot. Por quê? Às vezes o pessoal reinicia o equipamento, mas fica difícil de você saber se o equipamento só perdeu a placa de rede e voltou, ou se o equipamento foi reiniciado de fato. Então dá para monitorar, dá para criar alertas em cima desse item também. Lembrando que todos os itens que estão sendo apresentados em tela também está em banco de dados. E o SolarWinds permite tanto fazer na parte gráfica os alertas, permite fazer via SQL direto, né, para quem tem conhecimento, e também via SWQL, que é o SolarWinds Query Language, que é a linguagem de programação própria do sistema também, que faz um pouco mais do que o SQL ali,
acaba fazendo, né? Tem um pouco mais de lógica, um pouco mais de informação voltada para o negócio aqui, para a ferramenta. Mas também falamos disso mais para frente. E aí, a parte de software version também, né? E ou software image, que como é o equipamento de rede aqui, a gente tem módulos, né? Tipo NCM, que gerencia a imagem, que faz upgrade de imagem. Não é o momento agora também, mas só para vocês saberem que existe, né? Tem essa possibilidade. E ele consegue verificar em qual que é a versão que está aqui já trazer de bate-pronto, né? E aqui, por exemplo, a gente já tem aqui, né, a informação preenchida pelo que o Windows proveu, né? A parte de last boot, que a gente acabou de falar ali também, e de software image já vem como desconhecido, que é o unknown. O hardware ele já consegue também identificar se é físico ou se é virtual, ainda mais quando ele tem também um virtualizador adicionado e quer saber quais que são as máquinas que estão interligadas aí, né, estão alocadas na máquina física. Ele consegue listar isso também. Até porque a ferramenta, né, existe um módulo, né, abrindo entre aspas aí, um módulo vman, que ele vai gerenciar os virtualizadores, né, de VMware, Hyper-V e Nutanix, que é próprio para isso, mas a ferramenta também acompanha o Vim, que permite listar, né, você só conecta com esses virtualizadores e permite listar as máquinas para saber quais são virtuais, quais são físicas e em qual servidor físico ela está hosteada. Tá? Então, vira uma informação a mais aí para agregar o conhecimento de vocês, caso venham precisar utilizar desse item futuramente. Bom, enfim, inclusive é legal aqui que, assim, apesar de ser o Windows, a gente consegue ver também a parte de Telnet e Web Browser. Por quê? Se permitir navegar no browser por esses servidores, já traz um atalho já preenchido, só para clicar. Se permitir Telnet, também já tem um atalho, só para clicar. Mas não significa que porque está aqui, que ele tem esse serviço habilitado, tanto HTTP quanto Telnet. Não significa isso. E a mesma coisa aqui, por ser um equipamento de rede, pode ser que o Telnet esteja liberado e pode ser que por ser de rede já nem tenha o browser, ou tenha e também não está habilitado. Mas ele geralmente dá a opção aqui. Então é isso, pessoal. Nesse capítulo, acho que é importante a gente falar do Node Details. Isso aqui é básico das coletas, seja por agente, seja por WMI. A gente só não vai ter informações preenchidas aí, né, completa desse jeito, no ICMP ping. Justamente porque o ping você chega no destino, mas só está sabendo status. Né? Ele não tem informações de hostname para coletar, de versão, porque não tem uma credencial, uma autenticação para trazer essa informação de dentro do sistema.